E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, segunda-feira, começando a semana para falarmos aí de boas empresas, como sempre. O mercado começa a semana digerindo as informações aí da semana passada, especificamente na última sexta-feira, né? A bolsa fechou bastante animada, um otimismo aí por conta da aprovação da reforma tributária. Qual é o gatilho agora daqui para frente para a gente ficar de olho, né? Que pode estar aí no radar para o mercado continuar ganhando gás, digamos assim, daqui para frente. São os índices de inflação que vão ser divulgados, né? Que serão divulgados provavelmente amanhã, inclusive, né? Espera-se que haja deflação. Se vier além das expectativas ou dentro das expectativas, reforça a possibilidade de corte de juros em agosto. Então amanhã, dependendo aí, né, de como vier esse índice, o IPCA, pode ser um gatilho aí para diversas ações da Bolsa de Valores seguirem otimistas. Vamos ficar de olho se teremos desfechos favoráveis aí para o mercado. Bom, e em meio a várias ações subindo, né, na semana passada, nós tivemos alguns destaques. Vamos começar falando aqui de 3R, empresa do setor petrolífero. As ações dispararam aí, né, na última sexta, e aqui não foi só o otimismo aí com relação à reforma tributária, mas também principalmente, né, pelo fato aí dos dados de produção da empresa terem vindo positivos, né, referente ao mês de junho, a empresa reportando um crescimento aí de cerca de 70% na sua produção. Destaque aí para o polo de Potiguar, que entrou no portfólio da empresa recentemente, né, que ela adquiriu da Petrobras, e é um ativo aí que já está contribuindo e deve continuar contribuindo fortemente aí para os bons resultados da empresa para os próximos trimestres, né? Então o mercado já precifica isso aí. E agora, né, para quem está estudando a empresa, o potencial de crescimento ele está mais visível ao mercado, digamos assim, né, porque a empresa só precisa agora focar no que ela sabe fazer, né, o aumento de produção, otimizando os seus ativos e reduzindo custos. Focar na estratégia, no negócio principal aí que gera o resultado. No mesmo segmento, nós temos também a PetroRio, é outra empresa aí que está na mira do mercado, né? As ações também subiram forte aí na última semana, continuam nesse otimismo, e não foi só também por conta aí dos avanços da reforma tributária, foram também fatos concretos. A empresa reportou também prévia aí dos dados de produção e vieram também muito bons, né? Foi reportado um crescimento de quase 50% na produção, e no geral, né, a PetroRio é mais uma empresa aí que o mercado deve seguir bastante otimista com ela. É um negócio semelhante, né, idêntico aí ao da 3R, porém aqui é uma empresa bem mais adiantada, né, como eu já comentei antes em vídeos passados, em relação à execução dos projetos e o crescimento. PetroRio já pavimentou bastante aí o caminho, e hoje ela já extrai aí com custos muito mais baixos aí do que as outras petrolíferas que nós temos no mercado, o que deixa ela mais defensiva, né, contra uma queda brusca do petróleo, por exemplo, né, se vier a acontecer. E se o preço subir, melhor ainda para a empresa. E recentemente teve aí mais uma boa notícia, né, para essas empresas também, que foi o fim do imposto sobre exportação, né? Para quem se lembra, isso também gerava grandes incertezas no setor quando foi anunciado, né, se ia ser mantido ou não, e ao que parece, né, ficou só aí nos 4 meses mesmo, e agora o caminho se abriu, digamos assim, para essas empresas novamente. Então vamos seguir de olho nas petrolíferas, já deram sinais aí de bons resultados para os próximos trimestres. E dito isso, vamos agora comentar aqui mais empresas, né, que vocês sempre me mandam dúvidas, sempre me perguntam aí opiniões e me pedindo comentários sobre. Vamos começar aqui com 2 bancos, especificamente, né, estatais, Banco do Brasil e Banco Banrisul. São 2 bancos com modelos de negócio bem semelhante, né, bem tradicional, e os dois estão negociando abaixo do valor patrimonial ainda. Se a gente olhar aqui, né, nos últimos 12 meses, o movimento de alta das ações é até bem semelhante. E para quem pediu aí para trazer um comentário, eu falo especificamente sobre o Banco Banrisul. Muitos aí têm me perguntado sobre ele. Nós temos alguns pontos de atenção, porque é um banco bem concentrado na região sul do país. Inclusive, se tiver alguém aí do sul assistindo, me fala aí, né, como que é o Banco Banrisul. Já vi gente falando bem, mas já vi muita gente também reclamando bastante. Mas vamos nos ater aos fatos, né, como sempre, que são os números.
a carteira de crédito do banco ela vem aumentando, saiu aí de 42 bilhões para 50 bilhões num período aí de um ano. Então isso aqui é importante porque é o que move a curva dos bancos, né? A carteira de crédito. Uma boa carteira gera cada vez mais resultado, porém ela tem que ser uma carteira segura, né? E esse foi o grande ponto aí que foi o desafio de todos os bancos desde a pandemia. E aqui a gente tem uma diversificação de crédito, né, onde o banco tem buscado linhas mais defensivas no sentido de inadimplência baixa, como o crédito rural, né, que deu um salto importante na comparação anual, e também a linha de consignados, né, que é bastante seguro também para o banco trabalhar. A margem financeira com isso vem subindo aos poucos e no final aí dos números consolidados o banco conseguiu entregar um resultado melhor do que o mesmo reportado há um ano atrás. Realmente, né, 2022 não foi um ano bom aí para o Banrisul. Na verdade, o banco ele não se recuperou ainda, né, do impacto da pandemia, está bem atrasado, inclusive, em termos de resultado. E se a gente olhar aqui, eu gosto de ver nesse gráfico aqui, né, do site Fundamentos, onde a gente consegue ver que os lucros do banco estão lá nos níveis ainda de 2014, 2015, né? Sendo que deveria estar no mínimo aí próximo aos níveis de 2019 em relação à rentabilidade. E aí nós chegamos à grande questão. Tá barato? Vale a pena? Bom, como a gente viu, está negociando ainda abaixo do valor patrimonial. Mas o fato de estar barato nem sempre é sinal de oportunidade, tá? Atenção com isso, porque nessa alta muita coisa já foi precificada. O que, por exemplo? Bom, a própria melhora da carteira de crédito, que eu falei, né, exposta a consignado, a maior exposição ao agro, né, que é mais seguro. Inclusive o banco anunciou essa última semana e os últimos dias o maior plano safra aí da sua história, né, 11 bilhões em crédito. E aqui é um ponto interessante, né, porque o banco pode fazer muitos negócios em cima disso daqui. É uma oportunidade a mais para o banco, porque quando eu trabalhei em agência bancária, né, sempre que tinha recursos disponíveis a taxas mais baixas para o cliente, como é o caso aqui, a gente já oferecia o crédito, né, para as pessoas que o crédito era direcionado, no caso aqui são os produtores rurais, e a gente já colocava, né, uma lista de produtos atrelados a esse crédito, seja um seguro, uma previdência, algum tipo de capitalização, um consórcio, ou até mesmo, né, outros tipos aí de financiamentos com base no perfil do cliente. Enfim, esse comentário que eu estou fazendo é só para vocês entenderem que é uma oportunidade que o banco tem de rentabilizar isso aqui ainda mais. Os grandes bancos fazem isso muito bem, sempre fizeram. Então, se o banco tiver essa expertise, ele pode sim gerar surpresa no mercado em trimestres futuros, aí, né, contribuindo talvez para que as ações se mantenham em alta, né, seguindo resultado de fato. Nós temos aí gatilhos para que o banco possa melhorar, mas para quem está estudando aí os bancos, né, quando a gente compara com os demais bancos aí de modelo tradicional, olhando a rentabilidade, como eu já mostrei, o Banrisul ele patinou bastante, né? É o último aí da fila em termos de resultados. Se a gente olhar crescimento de receita, então, né, crescimento de lucro também, os números não agradam. Na verdade, o banco não consegue crescer já faz alguns anos. Então, mesmo estando ainda descontado, tem bancos muito melhores hoje na Bolsa de Valores. Essa questão aqui de baixo crescimento de receita, baixo crescimento de lucro, é também por conta de ser um banco regional, tá? Isso aqui deixa o banco limitado, né, nesse sentido de crescimento e de ganho de escala. Então você que está estudando o Banrisul agora, né, está estudando os bancos em geral, tem que ponderar e pensar sobre essa questão aqui também. Talvez é o grande ponto de atenção aí para você decidir pelo investimento nos bancos. E na minha opinião, para quem perguntou, olhando cotações, né, aqui nos R$10, abaixo disso, né, estava assim de graça, até nos 12, 13 reais pode ser considerado ainda barato, mas acima dos 15 talvez é melhor olhar para outros bancos, até mesmo porque nesse preço, né, o yield já cai bastante. Caso os lucros do banco não voltem a crescer, né, ou não continuem crescendo, aí você pode sim estar pagando caro por uma empresa que não cresce seus lucros. Aí não adianta nada subir as cotações. Então é melhor esperar para ver como que vai ser o resultado do banco esse ano. Minha opinião. Já em relação ao Banco do Brasil, né, para quem perguntou sobre os dois, né, qual banco é o melhor, eu acho, né, na minha opinião, Banco do Brasil muito melhor.
Por quê? Apesar, né, de não ser recomendação e não acho também que está num preço adequado para entrar, mas estou falando aqui de resultado, né? O único risco aí do Banco do Brasil é o governo, independente de governo. Fato. O risco do Banrisul é a mesma coisa, é o governo também. Porém, como eu já comentei, é um banco regional, ou seja, o risco da concorrência ele é mais alto para o Banrisul. O simples fato dele não ter conseguido crescer nos últimos anos, em termos de receita e lucro, já acende aí um alerta quanto a isso. Existe uma limitação de crescimento aqui, coisa que não acontece, né, com o Banco do Brasil e os demais bancos aí da nossa bolsa, né, que tem uma escala muito maior, não só em penetração na parte digital, mas também na escala geográfica, né? Então, para mim, a visão de longo prazo ela é mais favorável hoje aí para os demais bancos. Se o Banrisul surfar o hype da bolsa, pode ser que aconteça, os demais bancos também vão surfar o hype da bolsa e lá na frente, né, quem vai segurar as cotações é quem estiver entregando resultado, crescimento. Esse que é o ponto que eu estou chamando a atenção aqui para vocês. E nessa parte, né, o Banrisul ainda está devendo para nós, né? Minha opinião como investidor, tá? Eu acho que nessas cotações, para quem perguntou, melhor esperar. E agora, né, falando um pouco aí de dividendos, no último vídeo que eu postei sobre empresas que podem anunciar Datacom, vocês me mandaram aí várias perguntas sobre algumas outras empresas, né, querendo saber se pode ter Datacom agora, né, como por exemplo a Caixa Seguridade, né, muitos me pediram aí para trazer alguma informação em relação a isso. Muita gente investe aí na Caixa de Seguridade para dividendos, mas hoje, olhando o histórico de Datacom da empresa, os meses mais certeiros aí ficam para abril e novembro, né? Saíram até algumas notícias de que a empresa poderia começar a pagar dividendos trimestrais a partir do ano que vem ainda, o que seria muito bom, né, se isso acontecer realmente, né, porque a empresa tem um payout muito interessante, lucra bastante e seria sim uma empresa ainda mais atrativa aí para o investidor de dividendos. Mas para quem pediu para trazer alguma coisa sobre possível Datacom, não tem nada confirmado oficialmente ao mercado e o histórico ainda não nos permite deduzir, né, que vai haver anúncio, embora possa ter. Uma outra boa empresa aí também que vocês me pediram para comentar sobre Datacom é a Alupar. Olhando aqui também para o histórico dela, não temos registros aí de Datacom para julho e nem para agosto. Mas nesse caso aqui, né, existe sim a possibilidade de anúncio, porque, né, para quem não se lembra, no ano passado, no final do ano, né, a empresa anunciou aí uma nova política de remuneração para o acionista. 50% de payout e frequência de pagamentos trimestrais. Então, levando em conta essa lógica, né, tendo em vista que a última Datacom da empresa foi em maio, já está perto aí de um novo anúncio. Então, pode ser que sim, né, que seja agora até o mês de agosto aí que a gente tem alguma coisa da Alupar. Então, em relação a dividendos, em relação à Datacom, como eu comentei no último vídeo, né, eu acho que nós vamos ter aí vários anúncios agora em julho, indo até o mês de agosto, aí com a temporada de resultados trimestrais. Para quem não assistiu, eu fiz o vídeo aí sobre isso, né, as empresas que podem anunciar dividendos, que tem um histórico aí de anunciar proventos nessa época do ano. Se você não viu, é esse vídeo que está aí em destaque no card para vocês, tá? Por hoje, então, eu vou ficando por aqui. Era só isso que eu queria comentar aqui rapidamente. Um abraço a todos, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!